Hoje nós queremos dar início a uma nova série de mensagens que chama Todos em Mais Missão. Todos em Missão. Nós sabemos que há mais de 2000 anos atrás, Jesus inaugura um novo tempo. E mesmo nessa rotina, que nós temos, nesse tempo louco que rouba a nossa intenção, nosso dia a dia, nós ainda somos impulsionados e levados a continuarmos com aquilo que Jesus iniciou e fazermos e vivermos aquilo que Ele iniciou. Então, a partir de hoje, nós queremos lembrar desse movimento que Jesus começou, do Evangelho, de mais Evangelho, de pregarmos a boa notícia, de lembrarmos da nossa responsabilidade. E hoje nós queremos conversarmos sobre isso. Então, convido você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14. Lucas 4, 14, que diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga. Como era de seu costume, ele levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e o entregou, e o encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhares fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Senhor Jesus, nós clamamos mais uma vez pelo Teu agir. Que o Senhor esteja, Deus, tocando o nosso coração e a nossa mente nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos aqui, podemos ler esse texto e você prestar atenção nesse texto e falar amém. Que Deus te abençoe. Pode ir para casa, porque é um texto rico e ele fala ao nosso coração, ele já mexe conosco. Mas eu acredito que Deus ainda tem muito para nós. E quando nós vemos aqui que Jesus está na sinagoga, como de costume, ele ia lá, ensinava e ouvia e lia. Jesus está ali e ele pega o livro e lê esse trecho de Isaías. E aí, no trecho ali, ele já começa dizendo, no versículo 18, que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas. Irmãos, o que é a boa nova? O Evangelho é a boa nova. A boa nova, a definição do Evangelho, ou de Evangelho, é boa nova. Né? E ele remete à figura de na época havia um mensageiro. Quando acontecia algo no meio do povo, vinha um mensageiro. Esse mensageiro que vinha ali para dizer uma notícia sobre uma batalha que havia sido ganha, sobre um rei que havia sido coroado, ele era esse evangelho, ele era aquele que trazia essa boa notícia para o povo que acabou de acontecer. Então ele era um mensageiro. E trazia isso, essa proclamação de algo incrível que aconteceu. Né? E hoje nós precisamos lembrar que quando nós falamos que nós somos evangélicos, quando nós temos o Evangelho, quando nós seguimos a Jesus, nós estamos falando de algo que é a proclamação de uma boa notícia. Que nós estamos falando de uma boa notícia que chegou para mim, para você e para todos. Porque esse é o Evangelho de Cristo Jesus. E isso é o que Jesus nos impulsiona. E a gente lembra que essa boa notícia, ela não é só uma boa notícia para alguém que conseguiu conquistar, mas sim uma boa notícia que é para todos, porque Cristo a conquista ela na cruz. Ou seja, essa é a boa notícia que há salvação para mim e para você.
não por aquilo que eu e você fizemos, não por aquilo que eu e você merecemos, mas por causa do que Cristo fez na cruz por todos nós. Por isso é uma boa notícia, porque ela é para todos, ela chega para todos. O Evangelho de Cristo Jesus chega para todos. Então, irmãos, o texto de Isaías, ele chega e fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar as boas novas. Mas eu quero convidar você a dar uma olhada no versículo 18, porque ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. E aí nós temos, às vezes, alguns problemas, porque quando nós falamos de pobres, às vezes nós já encontramos uma dificuldade, porque a gente fala, pronto, lá vem alguém com esse papo de esquerda, falando do pobre, falando de isso já é uma ideologia. Irmãos, cuidado com o pobre não tem nada a ver com esquerda, cuidado com o pobre é um dever do cristão. Fazer disso um discurso de manobra e de alienação das pessoas, aí sim é algo político e ideológico. Mas você olhar nas Escrituras e ver a responsabilidade que o cristão tem de cuidar do pobre, é claro. Então, quando ele fala aqui que nós fomos ungidos, que o Espírito Santo nos ungiu para pregarmos boas novas aos pobres, nós precisamos lembrar que sim, em primeiro lugar, nós estamos falando de pessoas que não têm o básico. Eu lembro, irmãos, eu morei um tempo no Embu das Artes, em São Paulo. E o bairro onde eu morava, no fundo do bairro dava para uma favela, né? E às vezes nós estávamos ali no pátio da casa ou até na rua jogando bola com os meninos e tal. E eu lembro que passava uma família, e o nome dela, assim, não era nome, né? O apelido daquela moça era Indinha, de índio, Indinha, índio no diminutivo. E ela passava ali, irmãos, com, sei lá, umas 7, 8 crianças. E eu estava lembrando dessa história porque toda vez que eu lembro, durante o tempo que nós moramos ali, ela sempre estava com um bebê novo no braço. Então, sempre tinha mais crianças chegando, mais crianças chegando. E ela passava ali porque ela ia junto com os seus filhos no supermercado, na padaria do supermercado, porque eles iam lá tentar pedir o pão de ontem. Só que como um bom paulista falava, moço, tem pão de ontem? Que era para pegar o pão velho da padaria. E eles voltavam ali, aquelas crianças depois, com aquelas sacolas, às vezes rasgando no meio da rua, e cada um com uma sacolinha e comendo pão. E o pai daqueles meninos era um catador de lixo, o tempo todo, às vezes, embriagado na rua. E eu lembro que minha mãe, às vezes, meus pais chamavam, às vezes, aquele senhor para limpar o pátio, às vezes, e tentava, às vezes, né, ajudar de alguma forma. Mas eu lembro que aquelas crianças, às vezes, elas não tinham o básico, elas não tinham roupa, elas não tinham, às vezes, alimento, tinha que pedir o alimento, porque elas não tinham o básico. Irmãos, nós somos abençoados pelo lugar onde nós estamos, pelo recurso que Deus deu para as nossas famílias. Mas nós não podemos esquecer que nós temos uma realidade no Brasil e no mundo de pessoas que, nesse momento, não tiveram o café da manhã que você teve, que não estão felizes pelo almoço que você terá. Nós precisamos lembrar disso. E o Espírito do Senhor nos chamou para pregarmos a boa notícia para essas pessoas, que não têm o básico, não têm o que comer, não têm de onde tirar. Essas pessoas precisam ouvir, porque essas pessoas perdem a esperança da vida. Porque essas pessoas não conseguem, às vezes, nem planejar o futuro, porque não sabem nem o que vai ter para o almoço, como é que planeja o futuro. Nós precisamos lembrar que o Evangelho e a boa notícia precisa chegar nesses lugares, precisa chegar para essas pessoas. Mas nós também precisamos lembrar que a Bíblia fala de outro tipo de pobreza. A Bíblia fala daqueles que são pobres de espírito, pobres de alma. E por definição de pobreza, é aquele que não tem o recurso necessário. É aquele que não tem o recurso necessário para a sua existência. E aqui, quando nós falamos de pobreza de alma e pobreza de espírito, nós estamos falando de pessoas que às vezes não têm o recurso necessário para a vida. E para mim ainda eu acho, meu achismo, é o pior tipo de pessoa,
que a pessoa que tem recurso, ela poderia abençoar, transformar um monte de vida, mas ela não consegue, porque a sua alma é pobre. Com certeza você já conheceu pessoas que a única coisa que elas têm é o recurso. Você não consegue, às vezes, passar mais de 30 minutos conversando com a pessoa que fala, não dá. A única coisa que essa pessoa tem, às vezes, é o recurso dela, não tem mais nada. A sua essência é pobre. A sua vida, a sua filosofia de vida, a sua forma de pensar, de encarar as coisas é pobre. E nós carecemos de uma pobreza dessa, irmãos. Um dos povos mais não alcançados no Brasil, sabe quem são? Os mais ricos. Por quê? Porque quando a gente fala de pobreza, a gente acha que nós estamos falando de uma ideologia e só de classe social e esquecemos que o Evangelho é muito mais rico do que nós imaginamos. E tem pessoas com milhares na conta, mas com a sua alma e a sua essência mais pobre do que, às vezes, um catador da rua. E o Espírito do Senhor está sobre mim e você para que a gente proclame as boas novas ao pobre, aquele que não tem recurso para comer e aquele que não consegue ter recurso para a vida, que precisa entender, chegou uma boa notícia para você. Jesus quer transformar a minha e a sua vida. Há uma boa notícia, Jesus veio e nós temos esperança. Ele fala, e é esse tipo de pobreza. E Jesus deixa bem claro, e o texto de Isaías fala também, quando ele está se referindo a isso, no texto de Isaías está referindo a outro período, mas nós podemos encarar e devemos encarar dessa forma também. Mas o versículo continua, e ele fala que proclamar as boas novas aos pobres, e ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Irmãos, nós temos aqui, e aqui principalmente, não é só no sentido de prisão física, mas sim no sentido de presos, e aí também lá no versículo, no finalzinho do versículo 18, ele também fala dos oprimidos. E sabe qual que é a notícia? Que quem está preso e oprimido, seja numa prisão física, ou seja na prisão que eu vou falar para você, quer ouvir? Você está livre. Essa é a notícia que ele mais quer ouvir. Alguém que está preso, você está liberto, foi liberto. Não tem algo que vai te aprisionar, não tem mais algo que te oprime. O que te oprime não vai te oprimir mais, o que te aprisiona não vai te aprisionar mais. O cárcere no qual você se encontrou não será mais sobre você. E aqui nós precisamos lembrar que essa notícia, que aqueles que estão presos, eles precisam ouvir de libertação, e a maioria das vezes nós não estamos falando de algo físico, mas sim de algo espiritual, de algo emocional. Afinal de contas, irmãos, quantas pessoas não são cativos e as suas almas estão cativas, presas? Quantas pessoas não estão presos nas suas frustrações, nas suas desilusões? Quantas pessoas não estão presas nas suas depressões, nas suas ansiedades? Quantas pessoas não são aprisionadas e oprimidas por esse mal? Quantas pessoas não são presos pelo seu passado? Quantas pessoas não estão presos em várias outras coisas, em várias outras esferas que não são físicas, mas que o aprisiona e o oprime até hoje? Irmão, se tem algo que nesse pouco ano de ministério eu já encontrei, é pessoas velhas e velhas de igreja, aprisionados por anos, oprimidos por anos, por pecado não confessado, por traumas que não sabem e não souberam lidar, por situações que aconteceu e não conseguiu perdoar, pessoas que são cativos, oprimidos por isso. Mas existe uma boa notícia. O Espírito do Senhor está sobre nós para nós proclamarmos as boas novas aos pobres e para proclamar a liberdade aos presos. Ou seja, irmãos, para mim e para você, nós temos uma boa notícia do Evangelho de Cristo Jesus. Nós somos libertos em Cristo Jesus, porque Gálatas 5:1 vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então não há nada, não há uma depressão, não há falta de perdão, não há falta de esperança que você pode ter, que vai ser capaz de aprisionar você diante do Evangelho poderoso de Cristo Jesus que tem para te libertar. Não há.
Há uma boa notícia. Você pode ser liberto dos seus pecados, você pode ser liberto da sua arrogância, você pode ser liberto daquilo que te oprime. Porque é a boa notícia do Evangelho de Cristo Jesus. Há perdão, há libertação. Nós não seremos levados cativos, porque Jesus está libertando tudo e todos. Mas ele também continua e vai dizer sobre algo muito importante, que o Espírito do Senhor, para nós proclamarmos a liberdade aos presos e a recuperação de vista aos cegos. Irmãos, o pior cego é o que não quer enxergar. É ou não é? Porque a pessoa que é cega por uma questão fisiológica, é fato, não tem como ela mudar aquela realidade, né? Ponto. É uma pessoa nasceu com aquele problema. Agora, o cego que não quer enxergar é a pior coisa, porque está ali, mas não quer enxergar. A flor é branca, não, é azul. Mas é branco, não, mas é azul. Então tá bom, você quer enxergar azul, como é que convence o contrário? É o pior tipo de cego. Porque o cego que tem a necessidade fisiológica, se ele vai perguntar, mas essa flor, que cor será que ela tem? Aí você vai dizer, não, essa flor aqui é branca. Ele vai falar, tá bom. Agora o cego que não quer enxergar é o pior. E aí nós temos milhares de pessoas, e esses dias aí, nós estávamos conversando com umas pessoas sobre isso. Como nós conhecemos pessoas que não querem enxergar, que ouviram a mensagem do Evangelho, que passaram anos e anos dentro da igreja, que passaram tempos e tempos frequentando ambientes assim, ouviram a palavra de Deus, mas vivem como se nada dissesse a respeito do Evangelho. Como se o Evangelho não fizesse diferença alguma sobre as suas vidas. Como se o fato de ter Cristo na sua vida não muda nada, não muda a minha decisão, não muda que estilo de vida que eu levo, não muda como eu trato os meus negócios, não muda como eu trato a minha família, como eu trato o meu casamento, como eu trato meus filhos, não muda. Sabe o que é isso? São os cegos que não querem enxergar, que viram e veem as boas novas, mas não querem enxergar. Mas existe uma boa notícia, irmãos. O Espírito está sobre nós para nós darmos vista aos cegos. Existem pessoas que estão cegas pelos seus pecados, cegas de não conseguirem enxergar, mas o Espírito Santo nos envia para nós proclamarmos à vista essas pessoas. Ela olha esse nebuloso, essa nuvem que você está levando para si e não está conseguindo enxergar. Eu tenho uma boa notícia, você vai enxergar em nome de Jesus, porque Jesus nos ungiu para proclamar que você terá visão. Você vai enxergar quem é Jesus na sua vida. Você vai enxergar o poder do Evangelho de Cristo Jesus sobre a sua vida todos os dias. Amém, irmãos? Sei que nós somos menonitas, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus, né? Então, amém. Deus vai proclamar e vai fazer com que as pessoas que não enxergam, que não querem enxergar, enxerguem. Amém. E aí, ele fala também, no 19, assim: para libertar os oprimidos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Proclamar o ano da graça. Aqui é uma referência do Antigo Testamento do ano do jubileu, irmãos. O jubileu acontecia a cada 7 anos. A cada 7 anos vinha alguém dar a boa notícia que agora o escravo pode ser livre, as propriedades que haviam tomadas poderiam ser devolvidas. Então, a cada 7 anos, as pessoas esperavam pelo ano do jubileu, quando ia chegar alguém para proclamar o Evangelho, a boa notícia, e dizer que agora os escravos podem ser libertos, que agora propriedades podem ser devolvidas. E aqui é uma referência muito clara a esse tempo. Só que agora, o que Jesus está falando para nós aqui, é que nós não precisamos mais esperar cada 7 anos alguém vir com a trombeta para dizer isso. Agora nós podemos viver, porque nós não anunciamos só um ano, nós anunciamos uma era. E essa era é do reinado de Cristo Jesus. Por isso que eu quero convidar você a olhar no versículo 21 comigo. Olha o versículo 21, que o versículo 21, Jesus, no 20, Jesus diz, fecha o livro, ele devolve,
E aí ele continua e fala assim, e ele começou a dizer-lhes, hoje, quando, irmãos? Hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ler. Hoje. Jesus está dizendo, esse ano aceitável da graça do Senhor, não é algo que vai acontecer só de 7 em 7 anos, não é algo que vai acontecer de tempo em tempos, porque agora Jesus está dizendo que é uma... E os pobres, as pessoas pobres, nós não esperamos mais chegar um momento no qual nós vamos proclamar a libertação dos presos, daqueles que estão sendo oprimidos, nós não precisamos mais esperar um tempo, um dia, para que os cegos comecem a enxergar, é hoje. Hoje. E eu quero concluir lembrando de uma seguinte história. Uma história comum, mas você vai entender. Agora, né, no ano passado, o tempo todo eu falo dessa viagem, irmãos, porque tocou meu coração, então me desculpa se eu sou chato nisso, mas marcou a minha vida. No novembro a gente estava lá, fiz aquela viagem com os pastores, conhecemos várias igrejas, e eu só conheci os aeroportos do Brasil, né? O aeroporto internacional, Guarulhos, né? E aí nós conhecemos lá o aeroporto também de Miami e de Dallas, né? De grandes cidades, grandes aeroportos. E é interessante que quando a gente chega e parece que está tudo fechado. 50 pessoas, está tudo fechado. Mas aí a gente desce com as malas e chega perto e a porta abre automaticamente. Está tudo certo. E vamos para dentro. Daqui a pouco tem essa necessidade, poxa, vai demorar ainda, preciso ir no banheiro, né? E vai no banheiro. E aqui a gente tem os banheiros ainda, não do aeroporto, mas às vezes até da cordinha, né? Mas vai no banheiro, vai lá, tem que fazer, e quando só sai de perto da privado, ali, no Vitória, já vai embora sozinho, não precisa apertar nada. Poxa, aí levanta, não, agora, né, como uma pessoa que tem higiene, né? Nem todo mundo faz isso, mas precisamos fazer. Você precisa lavar a mão, né? Quando sai do banheiro. E vou lavar a mão e só encosta a mão e já sai o sabão, irmãos. Automático, né? Agora preciso enxaguar as mãos e só coloca a mão embaixo da torneira e sai água. Lava a mão. E agora preciso secar a mão. Só pôr a mão embaixo do sensor ali e sai papel ou sai o aro que você escolher. Tudo pronto. Aí você fala assim, tá, Marcos, você é de São Paulo, você não sabe que as coisas funcionam de forma automatizada agora? Você não é do mato, você sabe que as coisas funcionam assim. Tem sensor de porta, tem sensor de assento, tem sensor para sair água, tem sensor para sair o sabão, tem sensor para sair o papel. Que novidade é essa? Irmãos, está tudo feito lá. Tudo programado para funcionar. Mas tem uma coisa que depende para que aquilo funcione. Sabe o que é? O posicionamento. Está tudo lá. Se você não se posicionar, a porta não vai abrir. Se você não se posicionar, não vai sair água, não vai sair sabão, não vai sair papel. Precisa de um posicionamento. O Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus, está tudo aí. Cristo veio inaugurar um novo tempo. Cristo veio para dizer, há uma boa notícia. E o Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar a libertação aos pobres, ao cativo, pregação, dar vista aos cegos. Mas nós precisamos nos posicionar. Porque senão não vai acontecer. Não vai acontecer a libertação daqueles que estão oprimidos se nós não nos posicionarmos. E está aí a boa notícia. Como ouvirão se não há quem pregue? Jesus olha e fala, Deus, mande mais trabalhadores, porque a seara está pronta, está pronto. Precisa de pessoas que vêm se posicionando e colhendo, porque está pronto. Irmãos, eu não sei se você
banalizou o Evangelho de Cristo Jesus em algum momento. Mas eu quero desafiar você a se posicionar, que você é um seguidor de Jesus e que entende o tempo que nós vivemos. Eu quero desafiar você nessa manhã a se posicionar diante da boa notícia que o Evangelho tem para mim, para você e para toda a criação. E eu quero fazer um convite para você. Um convite a você dizer publicamente, individualmente, isso que nós estamos falando aqui. E esse convite é o convite da ceia do Senhor. Jesus foi para a cruz, e antes dele ir para a cruz, ele fala para os discípulos: eu ansiei por esse momento. E ele termina aquele momento dizendo para eles: vocês entenderam o que eu fiz? E Paulo, quando vai repetir a ceia, ele vai falar assim: pois eu recebi do Senhor Jesus essa boa notícia. O que eu também entrego a vocês é que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu o cálice e descreve a ceia. Paulo está se posicionando, partilhando dessa boa notícia. Vamos celebrar essa boa notícia nessa manhã. A ceia do Senhor tem milhares de significados, irmãos. Mas pela graça e misericórdia de Deus, eu ouso nessa manhã, você tomar a ceia, lembrando do que é o Evangelho de Cristo Jesus. Qual é o posicionamento que você precisa ter diante daquilo que Ele já fez? Você não precisa fazer, já está lá. Você só precisa se posicionar, irmãos. Convido você a curvar a sua cabeça para nós orarmos. E convido você, depois da oração, a fazer parte da ceia. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Teu Evangelho, aquilo que o Senhor fez, essa boa notícia, Deus, ela em algum momento queimou o nosso coração e ela precisa queimar no nosso coração, Deus. Porque nós não estamos falando, Deus, de uma religião, não estamos falando, Deus, de uma cultura, mas nós estamos falando da era do Senhor Jesus, do Rei que reina sobre tudo e todos. E nós queremos, Deus, nos posicionarmos diante daquilo que o Senhor fez e está fazendo. Queremos, Deus, fazer parte da mesa do Senhor. Queremos, Deus, fazer parte daqueles que anunciam a boa nova, que anuncia, Deus, que há vista aos cegos, que há liberdade àqueles que estão presos, que há, Deus, alimento para aqueles que são pobres, de alma e de recursos, Senhor. Queremos anunciar, queremos ser essas pessoas. Que o Senhor faça isso em nós. Que o Senhor continue fazendo isso em nós. E Deus, que nesse momento que nós vamos para a ceia do Senhor, que o Senhor possa olhar para o nosso coração e cada um de nós possa olhar para dentro do seu íntimo, Senhor. E confessar diante do Senhor aquilo que precisa ser confessado. Se posicionar diante que nós não seremos cativos da carne, mas sim vivos no Espírito, Senhor, e libertos por Ele. Então, Deus, sonda o nosso coração. Queremos tomar a ceia do Senhor pela graça do Senhor, mas nos posicionando também, Senhor. Amém.